Hoje mergulharemos nas páginas emocionantes da história de um autêntico ícone do futebol brasileiro, o inesquecível Leonardo, que infelizmente nos deixou de uma forma precoce e melancólica. Com um sorriso cativante que se tornou sua marca registrada, Leonardo ficou eternizado não apenas por suas habilidades futebolísticas, mas também pela alegria que transbordava em campo. Seu vasto repertório de dribles, velocidade impressionante com a bola nos pés e habilidade de finalização que despertava inveja em qualquer atacante, garantiram a ele um lugar especial no coração dos fãs do esporte. O ápice da carreira de Leonardo foi no Sport Recife, onde ele não apenas vestiu a camisa com paixão, mas também deixou sua marca na história do clube. Ao se tornar o terceiro maior artilheiro da agremiação, com incríveis 133 gols, ele solidificou seu lugar como uma lenda viva do futebol nordestino. No entanto, a trajetória brilhante de Leonardo foi abruptamente interrompida em 1º de março de 2016, quando, aos 41 anos, ele nos deixou em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Uma tragédia que deixou os amantes do esporte de luto e reavivou memórias de seus momentos gloriosos em campo. A causa da morte, uma infecção originada por um parasita, será explorada em detalhes neste vídeo, permitindo-nos compreender os desafios que nosso craque enfrentou nos últimos dias. Junte-se a nós para relembrar e homenagear a vida extraordinária de Leonardo, um verdadeiro herói do futebol brasileiro. Infância e início da carreira. Leonardo Pereira da Silva, conhecido como Leonardo, iniciou sua jornada em Picos, Piauí, e teve seu brilhante começo no Sport Recife, onde sua estrela ascendeu rapidamente. Originário de uma infância humilde em Picos, Leonardo transformou promessas feitas a si mesmo em uma realidade notável: tornar-se jogador profissional, resgatar sua família da pobreza e fazer seu nome ecoar nas arquibancadas dos grandiosos estádios. Uma retrospectiva marcada pela sensação de dever cumprido, pois cada objetivo traçado foi alcançado. Estreou no futebol aos 16 anos, jogando pela Sociedade Esportiva de Picos, onde teve uma passagem vitoriosa no início da década de 90. Em 1994, o ponto de virada chegou quando ele foi introduzido no cenário profissional pelo Sport, conquistando títulos significativos como o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, provando sua destreza e talento inegáveis. Leonardo, o terceiro maior artilheiro da história do esporte, deixou sua marca nacional em 1º de novembro de 1994, quando, ao lado de Juninho Pernambucano e Chiquinho, ajudou o Leão a derrotar o poderoso São Paulo, de Tele Santana, em uma vitória rubro-negra por 5-2 na Ilha do Retiro. A atuação brilhante fez com que o Tele solicitasse sua contratação imediata, porém, à época, a diretoria do Esporte Clube de Recife recusou a proposta. Essa decisão marcou mais um ponto de inflexão na notável carreira de Leonardo. O ano de 1995 viu Leonardo brilhar como o principal destaque da seleção sub-21, deixando uma marca indelével no torneio de Toulon, na França. O sucesso não passou despercebido, e o Sport, reconhecendo o diamante que tinha em mãos, tomou a decisão de negociar o jogador. Desta vez, o destino o levou para o Vasco, iniciando um novo capítulo na carreira de um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro. Passagem pelo Vasco da Gama. Naquela época, o Vasco da Gama decidiu apostar alto na aquisição das principais promessas do Sport Recife, destacando-se Juninho Pernambucano e Leonardo. Este último chegou à equipe carioca com status de uma contratação de peso, e a expectativa estava nas alturas. O impacto dessa decisão foi imediatamente sentido em campo, quando a dupla protagonizou uma estreia memorável. Em uma vitória espetacular sobre o Santos por 5-3, de virada, Leonardo brilhou intensamente com 2 gols, enquanto Valdir contribuiu com mais 2 e Juninho Pernambucano deixou sua marca com 1 gol, tudo isso acontecendo na icônica Vila Belmiro. Parecia que a aposta estava prestes a se concretizar com resultados extraordinários. No entanto, para a infelicidade de Leonardo, uma reviravolta nas negociações ocorreu quando o Vasco não efetuou o pagamento acordado pela compra. Ficou estabelecido que um dos atletas teria que retornar ao Sport, mesmo sendo o mais jovem, Juninho Pernambucano se prontificou a voltar. Surpreendentemente, a hipótese foi negada pelo então presidente do Sport, Wanderson Lacerda. O dirigente do Leão da Ilha revelou que já havia acertado a transferência de Leonardo com uma empresa que conduziria a transferência do jogador para o Corinthians. Assim, uma nova reviravolta agitava a carreira do talentoso atacante brasileiro, abrindo um novo capítulo cheio de expectativas e incertezas. Atuou no Corinthians e Palmeiras.
Após uma negociação relâmpago, Leonardo desembarcou no Parque São Jorge no início de 1996. Ao vestir a camisa do Corinthians, ele estava determinado a trilhar um caminho que o levasse à seleção brasileira. Com essa motivação, tornou-se o destaque do Timão na Libertadores, marcando 4 gols notáveis, até que a eliminação nas quartas de final encerrou a jornada do clube na competição sul-americana. Infelizmente, a chegada do técnico Valdir Espinosa ao clube colocou um ponto final em suas chances na equipe principal. Com o espaço reduzido no timão, o atacante optou por atender ao chamado de Vanderlei Luxemburgo e vestir a camisa do Palmeiras. No alviverde, entretanto, Leonardo enfrentou a dura concorrência de um ataque estelar formado por Rivaldo, Luizão e Miller, tornando-se uma presença secundária na equipe. Apesar dos desafios enfrentados no Palmeiras, a passagem de Leonardo por diferentes clubes não apagou o brilho de sua carreira. Retorno ao Sport Recife e conquistas. Sem conseguir consolidar sua carreira nos grandes centros, Leonardo fez seu retorno triunfal ao Sport em 1997. Desde o início, o atacante conduziu o clube ao título estadual, destacando-se como artilheiro da competição com impressionantes 14 gols. Com dribles desconcertantes e atuações decisivas, ele ganhou o apelido de terror da ilha e contribuiu para a conquista do campeonato pernambucano nos 3 anos seguintes, 98, 99 e 2000, além do Nordestão em 2000. O atleta emergiu como o maior ídolo na história recente do clube. Foi o que fez mais gols e era um grande craque aqui do esporte. Ele humilhava, principalmente aqui na área do Retiro. Leonardo era fora de série. Durante a histórica campanha do Sport em 2000, com Leonardo como craque e artilheiro no Campeonato Brasileiro, uma reviravolta surpreendente ocorreu. O técnico Leão, então escolhido pela CBF para comandar a seleção brasileira, não convocou o ícone do esporte, causando estranheza na torcida. Na época, a expectativa era ver o maior ídolo do time integrar a seleção. A opção de Leão, embora não expressa explicitamente, sugeriu problemas extracampo que, segundo ele, não seriam apropriados para a seleção brasileira, embora contornáveis no esporte. Carreira após Sport Recife. Depois de mais uma fase brilhante no esporte, Leonardo vislumbrou uma nova oportunidade de demonstrar seu talento além do Nordeste. Essa chance surgiu ao ingressar no Cruzeiro. Entretanto, sua passagem pelo clube mineiro não alcançou o sucesso esperado. Com a saída da Raposa, o atacante embarcou em uma espécie de vida nômade, com passagens por Vitória e Belenense, em Portugal. Contudo, essa fase foi marcada por uma sequência de insucessos, transformando-se em um período desafiador para o jogador. Ao longo dessa jornada, Leonardo teve vínculos com 14 diferentes clubes, mas os êxitos se tornaram escassos. Essa trajetória tumultuada teve um ponto de interrupção em 2007, quando a notícia trágica do falecimento de seu pai, seu Francisco, abalou profundamente o jogador. Final da carreira. A breve aposentadoria de Leonardo logo chegou ao fim, impulsionada pelos pedidos insistentes de amigos que o incentivaram a retornar aos gramados. Ao conquistar o título de campeão paraense pelo Cametá, o atacante reacendeu suas esperanças e voltou a sonhar com um futuro brilhante. Inspirado pelo triunfo, Leonardo aceitou o desafio proposto pelo amigo Mirandinha e mudou-se para Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. O objetivo era contribuir para a inédita participação do afogadense na primeira divisão do estadual. No entanto, apesar das expectativas, a parceria não se concretizou conforme o planejado. Diante desse cenário, Leonardo tomou a decisão de encerrar definitivamente sua trajetória como jogador de futebol. Contudo, o desejo de permanecer envolvido no mundo do esporte não o abandonou. Assim, ele investiu em cursos preparatórios, almejando uma carreira como auxiliar técnico. Após a aposentadoria, Leonardo voltou-se para o garimpo de jovens talentos, contribuindo para as categorias de base do Sport Recife. O fim precoce de Leonardo. Infelizmente, em 2014, Leonardo Pereira da Silva travou uma árdua batalha contra a neurocisticercose, uma doença impactante que atinge o sistema nervoso central. Esta enfermidade, também conhecida como teníase, tem origem na ingestão de carne de boi ou porco mal cozida, contendo ovos do parasita, sendo uma condição que afeta tanto animais, como porcos e bois, quanto seres humanos. A saúde de Leonardo deteriorou-se gradualmente, culminando em sua partida em 1º de março de 2016, aos 41 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Foi muito triste o dia da morte dele, claro, como de qualquer pessoa, mas a dele, assim, a movimentação que teve, como as pessoas nos acolheram, iam lá, abraçavam, sabe, dava força, foi uma coisa que a gente não esperava.
Assim, lamentavelmente, encerramos um capítulo marcante da história do futebol brasileiro, apesar do desfecho triste. Leonardo Pereira da Silva tinha duas grandes paixões fora do futebol, que eram sua mãe e sua filha Pamela. Ela fez um vídeo agradecendo o apoio e o carinho dos fãs e amigos pelo seu pai. Leonardo deixou um legado como notável atacante e uma verdadeira lenda do esporte Recife. Por tudo que ele representa para o futebol nordestino e brasileiro, Pamela, jamais deixaremos a bonita história do seu papai, o rei da ilha, morrer. Se este conteúdo emocionante tocou você, manifeste seu apoio deixando seu like, compartilhando e inscrevendo-se para mais histórias sobre os ícones do esporte. Até a próxima, e que a memória de Leonardo perdure como um tributo à sua contribuição ao mundo do futebol.